Então, um bom começo de noite desta segunda-feira, né? Uma segunda-feira gelada, fria, mas de sol, depois da chuva que nós tivemos na semana passada e que, segundo a meteorologia, só volta na semana que vem. Estamos recebendo de novo aqui, eu digo de novo que sempre ela é de casa, né? Está sempre conosco aqui a Dayana Godoy, que é secretária da Mulher e dos Direitos Humanos de Imbé. Semana retrasada, o prefeito sancionou a lei sobre, uma lei, né, que complementa, que é sobre a Lei Maria da Penha, né? Como ficou a lei? Quer dizer, agora que... Primeiro, boa noite, desculpe. Boa noite, Cláudio. Boa noite a toda a audiência do Tendência. E quer dizer que agora... Prazer de novo estar aqui coisa com boa, vocês. né? Coisa boa. Quer dizer, agora tá na Lei Maria da Penha, não pode ser funcionário público. O que aconteceu? O município, desde 2019, ele tinha a lei da ficha limpa municipal, que dizia o quê? Uma série de crimes que, se eventualmente a pessoa cometesse, ela não poderia assumir nenhum cargo em comissão. O que é o cargo em comissão? O popular CC, né? O CC. Que é o que o prefeito indica. E a função gratificada. E aí, nessa lei dizia assim, por exemplo, crimes eleitorais, crimes contra a vida. E aí, o que a gente verificou? Nós fizemos uma pesquisa ali na secretaria que os crimes previstos na Lei Maria da Penha não se encontravam tipificados ali na Lei da Ficha Limpa Municipal. Daí eu me reuni com o prefeito, nós conversamos no gabinete, né, sobre isso, o que ele achava, se seria viável. Sim. E o gabinete apoiou a nossa ideia. E aí foi enviado para a Câmara de Vereadores que fosse incluído dentro da Lei da Ficha Limpa Municipal, que já existia desde 2019, essa vedação para que os cargos em comissões e também as funções gratificadas não pudessem assumir, né, se eventualmente a pessoa fosse condenada pela Lei Maria da Penha. A Câmara aprovou por unanimidade as duas votações e na outra semana o prefeito sancionou. Semana retrasada, agora, né? Hoje é segunda. Hoje é segunda. Então, para nós foi um motivo de muita felicidade, até porque a repercussão foi super positiva. Agora anda por aí também a questão das ameaças, né? As mulheres sofreram muito com essa questão das ameaças, né? Vereadora assassinada, professoras, mulheres, não precisa ser só mulher da vida pública, um cargo público, juíza, né? E agora os transexuais entraram nessa também, eu estava vendo ontem, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, em todo o Brasil existe essa paranoia. Eles começaram a ser eleitos, porque estão aí, existem, né? Esta paranoia. E todas essas questões. A Lei Maria da Penha, que já está com... A lei é de 2006. Está com quase 20 anos? 20 e poucos, né? A Lei Maria da Penha, desde então, secretário, a gente vê assim, poxa, o fulano foi apontado na Lei Maria da Penha. Aqui na região central do Rio Grande do Sul, a esposa foi na delegacia um tempo atrás, deu queixa do marido, era enfermeira, chegou no hospital onde trabalhava, o cara falou, deu 6 tiros, não matou. Não faz muito isso. As pessoas continuam a ser assassinadas. Esses dias eu perguntei para as senhoras da OAB o que podia ser feito, né? A doutora Maria também, e nesse ponto concorda comigo. Parece que existe a lei, a senhora foi lá, lutou pela lei, a lei está aí, está sendo empregada. Mas que quando bate lá na execução, na parte mecânica, por que a coisa não funciona, secretário? Se a gente está discutindo tudo isso, imagina como seria se a lei não existisse. Seria muito pior. Seria, né, não teria nem como imaginar como seria. Seriam porteiras abertas. Né? Nós temos que analisar, acho que em dois viés essa questão da lei, vamos pensar assim. Nós temos o problema que hoje a vítima, quando ela de fato resolve denunciar, ela é ou descredibilizada, né? Dependendo se não existe aquilo que ela pode provar imediatamente, que é a violência física. Se ela sofrer, por exemplo, violência psicológica e a violência moral, que a lei também protege, como ela vai provar? Ela tem a palavra dela e o agressor tem a palavra dele. Então, aí já tem o primeiro problema. Ela vai entrar em contato, vai fazer a denúncia e o policial que for atender vai ter que acreditar na palavra dela para registrar o boletim de ocorrência. E registrando o boletim de ocorrência, ela vai pedir ou não a medida protetiva
e vai escolher ou não se ela quer representar judicialmente. Então, nesse momento também é importante que a vítima tenha um suporte, que ela não caia em descrédito pelo relato que ela está prestando nesse momento, para que ela decida prosseguir. Porque alguns casos que nós já atendemos, por exemplo, as mulheres fizeram um boletim de ocorrência, foram até a delegacia, mas chegando lá decidiram que não queriam a medida protetiva e nem representar judicialmente. Ou seja, não queria levar o caso para a justiça. Não queria que o agressor fosse preso. Ela queria proteção, mas não queria que o agressor fosse preso. Então, essa parte do suporte à vítima é muito importante para que ela continue e decida prosseguir, e chegando no Poder Judiciário também, para que o caso continue e possa chegar até o final. Porque se a gente for pensar bem como poder público, o que nós podemos fazer para prevenir? Nós podemos criar mecanismos para auxiliar para que a vítima continue, que ela vá até o final, porque é uma ação, dependendo do tipo de violência, que vai ser privada. Alguns casos ela vai ser pública, o Ministério Público vai representar, mas a gente tem que garantir a segurança para que essa vítima se sinta confortável e vá até o final também. Aqui no Paraná, a doutora Spitzer, aquela jogada pela janela, berlinda abaixo, e o que se dizer é o seguinte, segundo o marido, agora condenado pelo crime, ele dizia que ela, brava, teve um acesso de ciúmes e pulou a janela. Você se jogou. O legista não concordou com ele, disse, não, ela estava morta quando chegou lá embaixo. Isso, a gente estuda isso, ela estava morta quando chegou lá embaixo. E aí o delegado que foi lá do depoimento disse, olha, já existiam queixas dela, mas eu via queixas, mas ela voltava a ter relacionamento com ele, e voltava a morar junto e acabou nisso. E aquele delegado em São Paulo que executou a gaúcha aqui dentro do apartamento, alegando que ela tinha atirado nele. Agora a perícia ela andou dizendo que parece que ela já atirou nele meio agonizante. Ou seja, o que dá? Existe um estudo para se entender o chaveamento na cabeça dessas mulheres que não consigam se desligar do agressor. Eu perguntei para uma colega sua, advogada também lá de Porto Alegre, esses dias, numa comissão do AB, se isso seria uma espécie de síndrome de Estocolmo. Ela disse que não. O que a senhora acha? Eu acredito que isso passa muito por uma questão de relacionamento abusivo e dependência emocional do agressor. Nós temos uma tendência para pessoas que não convivem com esses casos a pensar que a vítima ela é muito padronizada. Só que não é o caso. A violência doméstica ela está presente em várias classes sociais e então muitas vezes a gente vê um casal, uma relação homem e mulher, ou mulher e mulher, porque a lei ela só determina que a vítima tem que ser mulher, né? Então, e ver assim, visualmente, aquele casal parece feliz, que não tem problemas, e quando acontece de fato, não acredita que aquela pessoa precisava de proteção. E o que é essa questão do relacionamento abusivo? Passa muito por uma questão psicológica, né? Do homem, do agressor, ou da agressora, enfim, começar a diminuir e ir quebrando a autoestima, a confiança daquela vítima. E alguns casos, aliás, muitos casos também, além da dependência emocional, existe a dependência financeira. Então aquela mulher se vê refém daquela situação e não sabe como sair. Porque a gente costuma dizer assim, nenhum relacionamento desses que acaba em feminicídio, ou não necessariamente, começa com uma porrada, né? Começa. O relacionamento começa feliz, o homem passa por uma questão de conquista, daí tem a fase do namoro, eles vão morar juntos, enfim. E mesmo quando existe a violência, existe a fase do que a gente chama de lua de mel, em que o agressor chega na vítima e promete, não, eu vou mudar, seja tendo filhos ou não, e existe o sentimento por aquela pessoa, por aquele agressor, e a vítima confia que ele vai mudar. Mas a verdade é que nenhuma mulher muda, né? Seja o homem ou seja o companheiro que está com ela naquele momento. Pode ser também que o homem
passe para aquele relacionamento aquilo que ele enxergou como normal quando era criança, quando era adolescente, que viu o pai ou a mãe naquele mesmo ciclo de violência, e isso vai se perpetuando, entende? Entendi. Se eventualmente ele acabe preso por uma violência com a atual mulher, ele vai ficar um tempo na cadeia, e se a gente não tiver política pública que trate do agressor, ele vai sair da cadeia e vai continuar mas com outra vítima. Hoje, o município de Imbé tem muitos casos. A região tem muitos casos. Olha, os casos aumentaram muitos, assim, muito mesmo durante a pandemia, mas eu posso falar mais do começo do ano para agora. Inclusive, aconteceram casos em que nós e o Conselho Tutelar acompanhamos juntos, porque aconteceu violência com a mulher e a criança. Então, teve dias, por exemplo, que a gente teve que se dividir, deixar um caso em atendimento na secretaria e num outro setor continuar o atendimento. Então, uma coisa que está acontecendo também é que as mulheres estão procurando mais ajuda. Elas estão procurando denunciar, estão procurando mais a guarda municipal também, que nos fornece os dados para que a gente vá atrás dessa vítima, para saber se ela precisa de auxílio ou não, algo que a gente possa fazer dentro das nossas atribuições ali na secretaria. Então, sim, é uma coisa que não é legal, não é interessante a gente estar falando aqui, mas infelizmente os casos aumentaram. Não, mas eu acho que a gente falar é para que as pessoas entendam, né, quem está passando por isso, que existe gente, tem pessoas que estão trabalhando para que não passem mais, você que está vendo a gente aí, não passe mais por isso, né, doutor? Não é uma questão pejorativa. Tem cor, classe social e poder aquisitivo a violência? Não tem. Antigamente se pensava que tinha, né? Não. O doutor fulano não bate na mulher, pô. É o que eu digo, se via muito a questão de um próprio preconceito, né? De uma padronização da vítima, mas não tem. Quem estiver nos assistindo agora talvez vá lembrar que alguns anos atrás, muitos nesse momento, a atriz Luana Piovani foi vítima de violência doméstica. Foi com o filho do Carlos Eduardo Dolabella, o ator aquele, né? O filho, né? E ela tentou, houve agressão de fato, ela tinha medida protetiva, e ela tentou que o caso dela fosse enquadrado dentro da Lei Maria da Penha, e que o juiz disse, não é Maria da Penha, porque tu tem dinheiro. Só que a lei não diz que pode ter dinheiro ou não pode ter dinheiro. A lei diz que a vítima tem que ser mulher e se enquadrar dentro daquelas hipóteses que se determina se é ou não violência doméstica. A Luana Piovani, como era atriz e tinha comissões, né, foi até o STF, se eu não me engano, ou o STJ, aliás, para provar que o caso dela se enquadrava na Lei Maria da Penha e conseguiu. Inclusive ele era contratado da Rede Globo e perdeu o contrato por consequência disso, né? Então, não, hoje a gente não pode falar que nós temos uma vítima pré-definida. A violência ela acontece em todas as classes sociais e talvez ela esteja muito mais perto do que a gente acha. Do que a gente imagine muitas vezes, né? Tem ferramentas e equipamentos que podem ser usados para minimizar essa confusão que as mulheres passam quando são agredidas. A vida vira uma confusão. Muitas vezes tem que ir para a casa de um parente, tem que fugir da cidade, tem que procurar por vocês e dizer, olha, eu vou me esconder na casa da minha tia, lá no município tal. Mas é 300 quilômetros, mas não posso ficar aqui, vai me pegar. A tão sonhada, a doutora Maria Finger vive em eterna campanha, eu acho que vocês também, pela tal da Casa de Acolhimento, que seria mais ou menos uma ferramenta muito parecida com o Serviço de Proteção à Testemunha, né? E aí? A Casa de Acolhimento, ela garante uma proteção temporária para a vítima, para que ela possa se reestabelecer, se organizar e que ela possa também parar, pensar e decidir o que vai ser da vida dela naquele momento. Já aconteceu, por exemplo, no começo do ano, um caso que nós atendemos aqui no Imbé, a vítima não podia ficar aqui na cidade porque envolvia outras questões também, a família não tinha como dar suporte e a polícia não garantia a prisão do agressor mais do que aquele final de semana. Mais do que as horas para o interrogatório. Né? Então a gente precisava conseguir tirar aquela vítima da cidade numa sexta-feira no final do expediente. Nossa.
Então, o que a gente podia fazer? Nós não temos uma casa de acolhimento, muito menos uma casa-abrigo, e nós tivemos que pedir ajuda para Porto Alegre. Eles têm lá? Eles têm lá. Pelotas também tem. Parece Eles que e Pelotas. nós temos, mas aqui na região do litoral nós não temos. Então, nós conseguimos a resposta de Porto Alegre só no final do expediente da sexta-feira. E aí, quando nós fomos informados disso, a vítima chegou pra gente e disse o seguinte: não, eu consegui contato com a minha irmã e ela que morava em outra cidade, enfim, e nós conseguimos levar com o carro da secretaria, com a escolta da guarda municipal. Aí nós tiramos ela da cidade. Não foi necessário que ela fosse para casa de acolhimento. Mas se a irmã não tivesse como receber, seria um caso que nós precisaríamos ter esse suporte. E aqui é um, né, que a gente está falando. Mas com certeza, Tramandaí, Balneário Pinhal e Cidreira... Não tem. Como é que é possível que se identifique um indivíduo furioso desses a ponto de ter que tirar a pessoa de perto? Isso é uma coisa que acontece assim ou vem naquela escalinha que a pessoa nem sente quando vê chegar nisso? Porque tem muito assim. Muitos. Eu acredito que se fosse possível identificar, nós teríamos muito menos casos. Não identifica, doutora. Não tem como saber. É um estalo. Como eu disse, os relacionamentos, quando eles começam normalmente, com uma questão de conquista, e aí o tempo vai passando, o que esse homem vai fazendo com a mulher? Enfim, ele vai afastando da família, dos amigos, deixando ela isolando. E aí começa a violência psicológica. A violência começa no isolamento e ele começa a colocá-la em descrédito, a diminuir a autoestima dela para que ela pense que ela é louca, que ela é maluca, que o que ela está falando não é aquilo que aconteceu. E muitas vezes isso, junto com a violência psicológica e na questão financeira também, faz com que essa mulher se torne dependente do seu agressor. Aí um esmagamento. Daí o que eu disse, acontece a violência, ela pensa em se separar, em sair, mas como o relacionamento já é abusivo e ela tem muita dificuldade em identificar isso, o agressor promete, a lua de mel que a gente falou antes, não, eu vou mudar, eu te amo, nós temos nossos filhos, vamos tentar mais uma vez. E como existe o sentimento, a mulher aceita. E aí o ciclo vai se renovando. Acontece a violência, o pedido de desculpa, a lua de mel e assim vai indo. E assim vai indo. Por isso que é tão difícil sair desse tipo de relacionamento. Porque nenhum agressor vem identificado, né? Não, quem de fato... Vou te matar. Não tem isso. Não existe isso. Então, nós como poder público, nós podemos tomar ações para tentar inibir que esse tipo de coisa aconteça. Essa questão da nomeação é um tipo de situação que o poder público tomou. Por exemplo, na outra semana, eu fiz uma reunião junto com o Conselho Tutelar e a Secretaria de Educação. Por quê? Porque nós identificamos que na lei da fila única existe o quê? O que é isso? A lei da fila única? Para quem está nos assistindo. Lei da fila única. A lei da fila única é a lei que trata das vagas de creche para os bebês, né? Para as crianças nos anos iniciais. E o que a lei diz? Que é uma ordem cronológica, ela vai respeitando os pedidos de quem faz o pedido da vaga primeiro. E aí o que nós ali na Secretaria da Mulher identificamos? Opa, se houver um caso de violência doméstica com a mulher que tenha um bebê, um filho pequeno, enfim, que precise da creche, a criança sofre a violência junto com a mãe. E se ela precisasse da vaga de creche, a gente estaria submetendo ela a uma terceira violência, porque ela teria que esperar a ordem cronológica para poder entrar na creche. Ou se fosse uma mãe vinda de outra cidade, fugindo de uma violência doméstica no seu município de origem, também teria que esperar. E aí nós conversamos, tanto o Conselho Tutelar quanto a Secretaria da Educação entenderam que era uma questão relevante. E o que saiu decidido? Todos os casos que não são os normais, né?
que deveriam esperar a ordem cronológica, são analisados por o que a lei chama de uma junta extraordinária, que compõe a Secretaria de Educação, o Conselho Tutelar e o Assistência Social. E aí nós fizemos o pedido para que a Secretaria da Mulher entrasse nessa junta, para os casos de violência que tenham também criança possam ser analisados e se eventualmente se constatar a necessidade, Passado à frente. Essa criança não fique esperando, porque senão o poder público, o Estado, vai estar submetendo essa criança a uma violência institucional. A um sofrimento. A outro sofrimento, fazendo ela ficar esperando mais do que ela deveria ou poderia, né? Então, a gente nós sabemos que nós estamos numa pandemia, que tudo é complicado, as ações ficam muito restritas, mas uma coisa que a gente pensa muito, e nós adotamos essa postura na secretaria também, é procurar o que deu certo nos outros municípios e reproduzir aqui. Então, essa questão da prioridade nas vagas das creches, tentar inibir que se algum agressor tem pretensão de ser funcionário público, hoje ele já vai ter que pensar 2 vezes. Para qualquer tipo de... Vai doer no bolso. Vai doer no bolso. E aqui a gente não fala só da violência física, porque existe a violência patrimonial, existe a violência moral, a sexual e a psicológica. Mas as pessoas comentam muito sobre violência física porque é o que ela aparece. É o que mais aparece, né? Mas as outras estão juntas, né? Estão juntas. E por falar em violência, antigamente eu lembro que dá para levar fulano a sério. Foi lá, apanhou, gostou, porque foi lá na delegacia depois e retirou a queixa. Isso eu dizia-se na rua, não pode, está gostando de apanhar. Eu tinha até um personagem na televisão que criticava isso com humor, que a mulher dizia para o professor, não precisa não do Jô Soares, mas eu gosto. Mas ele está batendo em ti, mas eu gosto. Agora não tem eu gosto, né? Bateu, o próprio Ministério Público, o Estado entra contra o cidadão a partir do momento que registrou na delegacia, automaticamente o Estado move um processo contra o agressor. É isso, doutora? Não tem mais eu tirei a queixa? É isso. Foi identificado pelo Supremo Tribunal Federal que, se eu não me engano, mais de 70% dos casos que chegavam até o Poder Judiciário, por algum motivo, seja eventualmente por uma ameaça, a mulher acabava voltando atrás, a vítima. Então, houve uma alteração na lei para que isso fosse inibido, para que se tornasse o que a gente chama no direito de ação penal incondicionada, que é o quê? Que o titular é o Ministério Público e que a mulher não pode dizer, até quando chegar uma determinada fase processual, que ela quer desistir. Porque daí é o Ministério Público que está impulsionando o processo. E se disser, vira um jogo, porque deu falsa notícia de crime, né? Tudo tem que ser analisado, né? Tem muito isso, né? A falsa notícia do crime. Eu vou lá na polícia da Caxitinha. Vai. Aquilo vira um processo. Eu conheço gente assim. Então as coisas vão se adaptando. Vão se adaptando, vão melhorando. Quando o legislador pensa em uma determinada lei e é aprovado, sancionado pelo prefeito, governador ou presidente da República, ele tem uma hipótese em que ele pensou e aquilo pode eventualmente acontecer no mundo da vida, digamos assim. Exatamente, né? Ser aplicado na sociedade. Ser aplicado na sociedade. Se aquilo não aconteceu como o legislador imaginou, a lei vai sendo alterada para que ela possa acabar virando uma hipótese para o mundo da vida. É verdade. Então, essa questão da Lei Maria da Penha é um exemplo em que a lei acabou sendo alterada por causa disso. Já chegando perto do finzinho, uma pergunta que eu não posso deixar ela embora sem me perguntar. Estamos vivendo tempos bicudos. Todo mundo reclama, todo mundo faz passeata, não é? Um é contra, outro é a favor do governo, a culpa é sempre do governo, ou depois a culpa era do governo, era mais. Ou seja, parece que nós estamos vivendo o fim dos anos 60, onde as coisas estão se acomodando no mundo de novo, né? De tempos em tempos dá uma chacoalhada e acomoda. Houve algum retrocesso na questão feminina nos últimos anos, doutora, ou avançamos? A verdade é que os direitos das mulheres a gente pode pensar como uma luta permanente, em que eles devem ser sempre vigiados para que não haja de fato um retrocesso. Por exemplo, há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional
para que as mulheres que são estupradas não possam mais abortar, forçando a mulher a ter o filho que é fruto de um estupro, que já foi fruto de uma violência. Então, para mim, isso é um retrocesso. Porque hoje o nosso Código Penal, por exemplo, é de 1940. E ele prevê alguns casos de interrupção da gravidez. O estupro é um deles. É um deles, e o outro quando é encefalia, né? Que constata-se que não vai... Ou quando, por exemplo, a vida da mãe está em risco. Em risco. Alto risco. Né? Isso. Então, para mim, isso é um grande retrocesso. É só um exemplo daquilo que está acontecendo no mundo de hoje e por que todos nós que nos auto-intitulamos defensoras, ativistas pelos direitos das mulheres, a gente tem que estar sempre vigiando. Vigilante, exatamente. Quem precisar bater um papo com a Daiana Godoy, a secretária da Mulher e Direitos Humanos, ou com a sua equipe aqui em Imbé, faz como? Pode ligar para a Secretaria da Mulher no telefone 3627-8526 ou no 3627-8546, que atualmente a gente ainda assim, nós estamos, né, com um atendimento restrito, mas dependendo do que for a gente dá um jeitinho. É isso, gente. Que maravilha, né? Bom conversar com ela sempre, só traz notícia boa e explica bem explicadinho, não fica devendo, isso que é muito bom. É a Daiana Godoy, secretária da Mulher e Direitos Humanos do Imbé. Nós vamos agora para os terríveis números do coronavírus, depois a previsão do tempo. Então já voltamos. E depois desta esclarecedora entrevista com a Daiana Godoy, nós vamos para o painel do coronavírus para o estado do Rio Grande do Sul. Números atualizados hoje. 1.085.523 pessoas até agora foram infectadas pelo vírus do corona no Rio Grande do Sul. Confirmados, né? E recuperados 1.039.824. Óbitos, 28.192 óbitos. É isso mesmo. São 28 mil mortos até agora com 192. Ou seja, é um número gigantesco, é um número imenso e a gente acha que não, né? Que está tudo tranquilo, que está tudo certo, mas é isso mesmo. Taxa de ocupação em leitos de UTI, 86,7%. 86,7%. Estava em 77, 76 há poucos dias aí, né? Ficou baixíssimo e agora está aí, ó, 86,7%. O painel da vacinação nos grupos prioritários, 59,4% receberam a primeira dose e 28,5% já receberam no Rio Grande do Sul a segunda dose do imunizante. Números do coronavírus para Tramandaí também atualizados ontem. 5.973 e recuperados 5.757. Hospitalizados seguem 7, óbitos 174. Já em Imbé, na sexta-feira houve esta atualização dos números, estava em 3.289, recuperados 3.151, hospitalizados nos 27 e os óbitos 113 óbitos. E agora vamos para o que tem preocupado aí muita gente, que é o tempo. Com o mapa ali atrás. Até sábado nós teremos sol e as máximas chegando a 22 e as mínimas em 12. Então, máxima de 22, mínima de 12, né? Até o sábado vai ser assim, com o tempo claro como está ali no mapa. Então não se preocupe, o tempo fica assim. Mudança, não fica mais assim. No tempo é com chuva, por enquanto não há mudança próxima, mas no próximo domingo, sim, haverá chuva e aí o tempo sofrerá mudanças e virá chuva, mais frio, e são os comportamentos da estação que é o inverno. Então, por enquanto assim, até o próximo domingo. Nesta semana, prepare-se para a mínima de 12, então, e máxima em 22 graus. Nós vamos ficando por aqui com o Tendência Entrevista desta segunda-feira, agradecendo aos nossos patrocinadores, a WebSul Telecom. WebSul Telecom faz pela sua empresa e pela sua casa tudo o que você possa imaginar
em matéria de tecnologia de telecomunicações na atualidade. Banda larga de internet de altíssimas velocidades para a sua empresa e para a sua residência. WebSul Telecom, empresa nossa, daqui e que está aí. Você pode entrar em contato, está no rodapé do vídeo. Fale com a equipe da WebSul Telecom. Se o seu problema for também tecnologia, mas na área da segurança, aí nós estamos falando de Sindapa. A Sindapa em Tramandaí ou a Sindapa em Imbé resolve os problemas de segurança na sua casa e na sua empresa. Sindapa, Tramandaí e Imbé. Você sempre seguro aonde você estiver com a Sindapa em Tramandaí ou em Imbé. Não tem problema, fale com eles e você ficará muito bem guardado com o seu patrimônio, muito bem assegurado na Sindapa, em Tramandaí e em Imbé. E aí, quando você estiver falando também ainda de segurança, mas de segurança operacional da sua máquina fotográfica ou filmadora, aí é com o pessoal da Profimac lá na rua Doutor Flores, em Porto Alegre, que também está no rodapé do vídeo. Você fala lá com a Profimac, liga para eles e eles vão fazer tudo para a sua máquina filmadora ou para a sua máquina fotográfica, né, para que ela fique em excelentes condições operacionais. E para você ficar em excelentes condições de apresentação, aí já é com o Julinho. Júlio Zé. E isso mesmo. Vá até o Júlio e eu tenho certeza que você será lá muito bem atendido. E o Júlio sempre reforça. Não tome providência nenhuma com seu cabelo em casa, consulte um profissional. Júlio Zé está aqui no rodapé do vídeo e você vai ser bem atendido e vai ter o parecer que você tanto quer sobre a sua aparência no tocante ao seu cabelo. Júlio Zé está aí no rodapé do vídeo. Se vai trabalhar ou viajar, já sabe, a Sopatas tem a solução para o seu pet. Ele pode ficar durante o dia enquanto você trabalha e também pode ficar lá enquanto você viaja. A equipe da Sopatas vai até sua casa, traz o seu bichinho até as Sopatas e ele passa o dia. Quando for a tardinha, ele volta para casa. E se for a viagem, é a mesma coisa. Ele vai para o hotelzinho das Sopatas e não para a creche e fica por lá enquanto você estiver viajando. Ele vai ficar lá consumindo excelentes produtos, desfrutando de excelentes serviços e ainda fazendo parte do clubinho das Sopatas. É um clubinho de serviços que o seu pet participa e você paga menos por tudo que ele consumir e pelos serviços que ele utilizar lá nas Sopatas. Vamos ficando por aqui então? Voltamos quarta-feira às 18 horas com o Tendência Entrevista. Amanhã na faixa das 18 vem ele aí, Júlio Lessa com Falando de. Amanhã, terça-feira então, na faixa das 18 vai estar aqui o Julinho. Até lá então, fiquem todos com Deus. E lembrando você também, estamos fazendo um sinal aqui, não posso encerrar ainda. Hoje, às 20 horas, nós vamos ter uma live solidária aqui no Tendência. O Ivo Vargas está realizando uma live solidária, isso mesmo, ela vai ser transmitida às 20 horas aqui pelo Tendência e por outras empresas co-irmãs da gente que também estão engajadas neste ato de buscar por alimentos e também por agasalhos. O Ivo Vargas, que já estava lá há alguns dias aí com 1 tonelada já de alimentos, né, e já quase arrecadados e queria chegar a mais, claro. O Ivo, sempre muito bem engajado, nos fez o convite, nós aceitamos e vamos hoje, às 20 horas, estar transmitindo esta live, né, que é a live solidária do Ivo Vargas. Assista hoje, 20 horas, aqui no Tendência. Aí sim, amanhã na faixa das 18, nós vamos estar aqui com o Júlio Lessa e na quarta-feira de volta com o Tendência Entrevista. Até lá então.